Olá, galerinha! Vamos conversar um pouquinho sobre sociedade de consumo e meio ambiente. Geografia, professora Magna Lacerda. O primeiro conceito que vamos trabalhar é o conceito de custo ambiental. Qual seria o significado dessa expressão? Vejamos, tudo que precisamos para a nossa sobrevivência vem da natureza. A natureza é a nossa mãe e nos oferece tudo aquilo que nós utilizamos no nosso cotidiano. No entanto, a utilização desses recursos naturais nem sempre acontece de maneira responsável. Então, é necessário que o homem pare e pense em utensílios, em bens que possam ser utilizados para a preservação e a conservação ambiental. O homem precisa pensar em técnicas, ele precisa investir para que esse meio ambiente seja então preservado para a conservação dos recursos naturais. E é exatamente esse investimento voltado para a preservação e conservação ambiental que nós chamamos de custo ambiental. Observem que essas duas imagens. Aqui à minha esquerda, eu coloquei aqui uma imagem que representa os processos de industrialização. À minha direita, imagem que representa o processo de urbanização. Esses dois processos, industrialização e urbanização, têm um custo ambiental extraordinário. Ou seja, o homem precisou interferir na natureza de maneira maciça para que esses processos fossem possíveis. E de que forma que nós interferimos? Através do desmatamento, através dos aterramentos e produção de lixo, através da impermeabilização do solo provocada pela pavimentação. O que significa isso? Nós colocamos concreto sobre o solo, né? O asfalto, por exemplo, a calçada que nós construímos, as próprias edificações, né? O concreto que nós colocamos no quintal da nossa casa. Então, nós retiramos a capacidade de absorção do solo. E isso é uma interferência importante. Outra interferência do homem é através da canalização de córregos, canalização de rios. Então, veja, a sociedade, ela alterou profundamente a natureza, ignorando que ela tem uma dinâmica própria. E isso trouxe consequências gigantescas. A primeira consequência que eu quero colocar para vocês é a elevação da temperatura do ar e as mudanças na dinâmica dos ventos. Observem que o homem, através de suas atividades, ele tem provocado uma intensificação do efeito estufa, por exemplo. E isso, obviamente, traz como consequência um aquecimento global, uma elevação da temperatura do ar. Então, a dinâmica dos ventos também é alterada por causa da nossa interferência. O segundo ponto, a segunda consequência, a maior incidência de tempestades em áreas urbanas, além dos raios que ocorrem durante as chuvas, também é consequência da nossa interferência. Continuando, nós temos aqui a diminuição da infiltração de água no solo, né, através de processos de pavimentação, que nós já conversamos, o aumento da erosão. Os processos erosivos, queridos, são processos naturais, porém, o homem intensifica quando ele retira a vegetação natural. Então, ocorre um desgaste do terreno, e esse desgaste produz sedimentos que podem ser levados, por exemplo, para o leito dos rios, né? E ocorre, então, uma alteração no leito do rio que pode gerar uma enchente, por exemplo. Então, a natureza acaba dando respostas a essa interferência do homem. As enchentes que ocorrem nas cidades, né, em épocas, né, de chuvas mais intensas, os deslizamentos que são provocados também por causa da utilização de áreas que o homem não deveria utilizar para habitação. Então, nós temos uma interferência maciça do homem na natureza.
Então, veja, esses e outros acontecimentos marcam o cotidiano da população das grandes cidades. E eles indicam que a busca pelo conforto levou os seres humanos a esquecer o respeito à dinâmica própria da natureza, sob pena de um agravamento da degradação ambiental. Então, veja, é necessário, então, que o homem pense em processos de preservação do ambiente. Porque a preservação do ambiente é uma questão importante, já que não se pode ignorar que os humanos precisam, entre outras coisas, de um ambiente saudável para viver. Ou seja, uma cidade, ela precisa de serviços de tratamento de esgoto para que os rios e os córregos sejam preservados. Nós precisamos manter a mata ciliar, porque a água, os nossos rios, eles precisam de proteção. Então, veja, eu trouxe aqui para vocês o que seria essa mata ciliar. Observem que a mata ciliar é essa vegetação que cobre toda a margem do rio, como vocês podem observar nessa imagem. Essa vegetação não pode ser retirada de jeito nenhum. O objetivo dela é o mesmo objetivo, fazendo aqui uma analogia, é o mesmo objetivo dos cílios para os seus olhos. Proteção. Então, a mata ciliar, ela serve para proteger as lâminas d'água. Observem, queridos, nós temos aqui duas situações nessa imagem. O primeiro desenho é um rio sem proteção da mata ciliar. Esse rio, ele está propenso a sofrer um processo de assoreamento importante. Ou seja, os processos erosivos que vão causar ou vão gerar sedimentos, esses sedimentos serão lançados no leito desse rio, porque não tem nada que protege essa margem. Os lixos que são trazidos, né? Eles são também lançados aqui no leito do rio, porque não existe uma proteção dessa margem. E todo esse material acumulado no fundo do rio traz uma modificação na dinâmica natural. E o que acontece é que nós vamos ter resultado, por exemplo, de enchentes nas cidades. O homem vai provocar isso de forma direta ou indireta? Agora, aqui nessa figura de baixo, nós temos um rio, onde a mata ciliar, ou a mata formada aqui em toda a margem desse rio, vai impedir que lixo e sedimentos trazidos pela erosão sejam lançados no seu leito. Então, o homem precisa ser responsável o bastante para não retirada da proteção das nossas lâminas d'água. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns cuidados necessários. Primeiro, cuidar dos biomas, como, por exemplo, os mangues. Essa é uma vegetação de mangue. E das demais vegetações. Por que nós precisamos de cuidar da vegetação? Porque nós precisamos manter a riqueza da nossa biodiversidade. Nós precisamos evitar deslizamentos de barreiras e dar manutenção à qualidade do ar. Nós precisamos explorar os recursos naturais, especialmente os do subsolo, com planejamento segundo normas técnico-científicas, dentre outras ações de responsabilidade ambiental, que nós precisamos nos habituar, né, à utilização. Então, veja, eu trouxe aqui essa imagem que mostra para vocês 3 áreas em que o homem, assim, jamais poderia retirar a vegetação natural. Primeiro, é a vegetação de topo de morro. O homem nunca deveria tirar a vegetação de topo de morro. Por quê? Quando vem a chuva, as gotas de água, quando elas caem direto no terreno, elas vão causando perfurações nesse terreno, né? E esse desgaste faz com que esse material, né, venha sendo depositado para as partes mais baixas até chegar no leito do rio. E se eu tenho uma vegetação,
A água, ela não vai cair com o mesmo impacto, porque primeiro ela vai ter uma barreira, que é a vegetação, para depois ela chegar ao solo. Então, ela vai causar menos impacto no terreno. Então, a vegetação de topo de morro é fundamental para evitar processos erosivos. Outra área também que o homem não poderia jamais interferir é na vegetação das encostas. Mas nós observamos que ocorre o contrário. O homem acaba provocando toda uma alteração com o desenvolvimento de áreas urbanas, né, nessas encostas. O homem constrói moradias nas encostas. E aí, quando chove, o deslizamento é quase que uma realidade constante, né? Então, a mata que protege as encostas, essa nunca deveria ser retirada. Além disso, outra área também é a mata ciliar, que protege as lâminas d'água, né? Protege os rios. Então, essas três áreas, topo de morro, as encostas e a mata ciliar, é um tipo de vegetação que jamais deveria ser removido do seu estado natural. Muito bem. Esse último slide, ele mostra para nós que existe um outro lado da situação, né? As grandes desigualdades sociais internas, ou seja, as desigualdades que existem dentro dos países, dentro das cidades, as desigualdades internacionais nas dimensões sociais, desigualdade política, econômica, agravam a degradação ambiental. Então, veja, todos nós precisamos utilizar recursos da natureza, mas nem todos têm acesso ao mínimo para sobreviver, como, por exemplo, alimentação, moradia, educação e saúde. Enquanto a propaganda incita a população ao consumismo, né, existe aquela parte da população que não tem condições de consumir porque a desigualdade política, econômica impede, né, impede que esses bens que a natureza oferece cheguem a toda a parcela da população. Então, veja que nós temos um impasse aqui. Desigualdade, degradação ambiental, né? O consumismo. Então, nem todas as pessoas têm acesso àquilo que a natureza está pronta para oferecer. E a natureza está pronta para oferecer para todos nós. Porém, é o próprio homem que gera esse desequilíbrio na distribuição desses bens que são provenientes da natureza. E esse desequilíbrio na oferta desses bens, obviamente, é um desequilíbrio pautado na ganância, é um desequilíbrio pautado no desenvolvimento irresponsável, né, no desenvolvimento econômico a qualquer custo, e essa irresponsabilidade na utilização dos recursos naturais também provoca uma desigualdade social, uma desigualdade econômica importante. Então, eu deixo aqui uma pergunta para vocês. Vamos cuidar do planeta? E eu acredito que a resposta de todos vocês seja sim. Então, muito obrigada a vocês pela participação na nossa aula.